Pessoal, estamos gravando, tá? Então, eu queria, primeiramente, saudar todos aqui no nome de ninguém, na verdade, vou convidar o Albertino, para fazer aí as considerações e, o boas-vindas no lugar da nossa diretoria, representante da diretoria, né? Albertino, fique à vontade. Tá aí, Albertino? Acho que não tá. Estou aqui. Bom, boa noite aí a todos, então, novamente. Hoje, então, 21 de agosto, né, 2025, então, dando início aí à Assembleia Geral Extraordinária da Progel. Então, na ausência aí do nosso presidente, que daqui a pouco está chegando, então, só para fazer a abertura aqui, a Bruna acabou de chegar. Acabou de chegar. Então, Quer passar a bola já? vou passar a palavra para o Bruno, então. Mas, Bruno, a gente estava iniciando aqui já, falando um pouco aí, iniciando, na verdade, aí a pauta, né? Então, a pauta vai ser a mudança no estatuto, a alteração da diretoria e a abertura do edital de convocação das eleições 2026-28, né? Além dos eventos aí que a Projeto está programando ainda para esse ano de 2025, tá? Então, aí, Bruno, se quiser iniciar e depois o Jorge continua, e aí depois eu entro para falar da questão da alteração da diretoria aí, que tem relação diretamente comigo nesse sentido. Bom, então, boa noite, obrigado aí por ter me esperado. Eu estava tentando ligar o computador aqui, o Chrome não ajudou, aí foi para o Firefox, daí voltou para o Chrome, porque o Meet não aceita no Firefox, e aí funcionou. Então, estamos aí. Então, essa assembleia, né, como o Ricardo já mencionou, uma assembleia, essa primeira assembleia de 2025, né, traz mudanças importantes, né, para a Progel, desde a questão do estatuto, da diretoria, e até informações sobre o edital, né, que a gente tem aí pela frente de fomento, né, então eventos que a gente já pleiteou e agora a gente está apto a fazer nesse segundo semestre. Então é isso, eu acho que tenhamos uma boa reunião, uma boa assembleia, e que todas as propostas aí que a gente tiver vão ser, como um grande grupo que nós somos, melhor para a nossa associação. Danilo, aproveitando que o Danilo também está aí presente, né? Nosso presidente também da federação, eu convido aí para fazer uma consideração, caso... Fala, Jorge. Fala, pessoal. Boa noite a todos. Bom, hoje a reunião da Progel, né? É só dizer que a gente teve aí, no começo do mês, o segundo na Progel, um evento lá em São Paulo, foi um evento muito produtivo. Logo, a Carta de São Paulo está saindo. A gente tem as iniciativas que estão acontecendo aí junto ao Conf, né? Eu acho importante o que a gente vem desenvolvendo, né? E como a gente vem desenvolvendo. E eu acho que o que fica o reflexo aqui, uma reflexão para a gente, né? Aí as demais entidades, a VL, a GC, a GOP, Guarapuava, o pessoal de Guarapuava e Ponta Grossa, que a gente realmente consiga manter a meta e ter esses conselheiros, né? Ter um número de conselheiros aí para a gente conseguir ter uma maior representatividade dentro do CREA, porque a gente desenvolve bem nossos projetos, desenvolve bem nossos eventos, porém a gente não consegue ter aí uma questão política, mas dentro do sistema atrelada, né? A decisão. O que aconteceu aí na semana, o Ricardo está aí para dizer como foi difícil ele falar na plenária. Até eu, sentindo de casa aqui, fiquei até chateado, porque literalmente nosso conselheiro foi tratorado lá, o Ricardo, se puder fazer umas palavras, mas isso é um reflexo do político, né? Como a gente vem atuando como grupo da geografia. Então, se a gente realmente não se importar em ter uma coletividade, ter uma representação maior, e cada um falar a mesma língua, né? A gente vem falando, acho que fica um pouco complicado para nós deliberar, nós exigirmos coisas
junto às presidências, tanto do CREA quanto do CONFA. Vai ficar muito mais no conhecimento, na amizade que a gente tem, muitas vezes, do que propriamente dito num grupo que a gente representa. Esse é o meu recado aí, e devolvo a palavra, Jorge, para continuar a reunião. Só um adendo, né, a isso que o Danilo falou. Eu acho que isso é um pouco do reflexo do que aconteceu, né, do edital de fomento que nós conseguimos junto ao CONFEA, né, que teve aquele evento, e aí um evento produzido, né, em parceria da Geografia, né, a Progel, a AGB e a EAN, trazer pessoas de grande nome dentro, né, para Maringá, para um evento, né, então o presidente do IBGE, o presidente do CONFEA, o presidente do CONFEA, o presidente do CREA Paraná, representantes da Mútua. Então eu acho que assim mostra o quanto a gente consegue articular essas pessoas e fazer com que essas pessoas participem dentro das nossas propostas. Mas isso vem um pouco de encontro com o que o Danilo falou, né? Lá na plenária, na hora das decisões, a gente acaba sendo engolido, entre aspas, em algumas ações. Então, assim, a gente tem um caminho que a gente está conseguindo, né, se desenvolver, mas como o Danilo disse, né, acho que essa parte mais politizada da coisa que a gente precisa se aprofundar mais. Eu acho que isso a gente estamos indo por um caminho que vai ser bom para o futuro. Obrigado aí pelas palavras, Danilo, e pela abertura aí, o Ricardo. Beleza. Então, dando sequência, pessoal, essa parte que o Danilo levantou, como eu falei, quem estava um pouquinho antes aí, né? Tiago quer falar? Tiago, só para a gente falar um pouco da dinâmica, tá? E o pessoal, a gente vai seguir a pauta e finalizando a explicação da pauta, a gente coloca ali 2 minutos, 3 minutos no máximo para interlocução e aí fecha a pauta e segue, tá? A gente não vai votar obrigatoriamente nada agora, por causa do sistema que a gente tem adotado de votação eletrônica, né? Tá? Então, a gente vai abrir a pauta, discutir a pauta e a votação vai ser feita pelo meio eletrônico. Provavelmente aí, a última vez que a gente teve eleição, ficou 3 dias em aberto, né? No acesso restrito, e aí o pessoal entra lá, faz a votação, e aí depois da saída da votação, faz-se o procedimento, né, de encaminhamento dessa votação, se for registrar em ata, etc, e seguir nesse contexto. Beleza? Podemos seguir assim? Lembrando mais uma vez que está sendo gravada a Assembleia, tá, pessoal? Então, ficar registrado aí para depois aí se definir como é que vai ser disponibilizado isso. Então, assim, primeira questão, o estatuto, tá? O estatuto, o CREA, eu vou abrir rapidamente aqui, tá? Cadê? Não estou vendo minha tela, né? Deixa eu compartilhar a tela geral aqui. Tela geral, tá. Tá aparecendo aí? Tela infinita, né? Isso. Beleza, então. Agora tá aparecendo minha tela, né? Sim, toda a sua tela. Beleza, então. O CREA Paraná, ele... isso não... No documento não tem a data, tá? Eu estava logado, mas acho que eu já saí, deixa eu ver. Estava logado, eu já saí, não estou mais logado. Então, eu saí. Mas, assim, isso já tem um tempo, né? Deve ter pelo menos aí uns 60 dias, né? Que foi encaminhado esse ofício. E esse aqui era um anexo do ofício. Vocês estão vendo minha tela, né? Lá o conteúdo, né? Então, o documento é esse aqui, ó, 175.4.000, é um anexo, tá? De um ofício que foi encaminhado para a Progel. E esse ofício, aí é que está a questão, ele não sugere, ele exige, né? Você até me corrija se eu estiver equivocado, tá? Ele exige, a partir aí dessa resolução 1144 de 2024, que as entidades se adequem em seu estatuto a esses itens, tá? Então, lá, rapidamente aqui, o item 1, isso aí vale, viu, José Leão? Não tem ninguém de Ponta Grossa, mas Ponta Grossa também está em iminência também de criar uma associação nova. Se o estatuto que vocês estão usando como referência nosso, ele já não contempla ainda esses itens devem compor o novo estatuto de vocês, tá? Para não perder tempo de ter que registrar um estatuto e depois, né, fazer uma retificação,
uma atualização de estatuto, né? Um novo estatuto, no caso, uma revisão, né? Então, a indicação expressa do seu âmbito de atuação. A Progel já tem isso, tá, pessoal? Desde a fundação da Progel, ela tem, né? Se eu estiver errado, me corrige, tá, Danilo? Mas, se eu não me engano, por isso que eu falei que eu não fiquei muito preocupado quando eu vi essas considerações, com alguns pontos a Progel já atende desde a primeira revisão do estatuto. Então, âmbito de atuação, atuará no município X, né? Então, a Progel, ela tem ali bem definido qual que é a abrangência dela, né? O âmbito de atuação, certo? Então, esse estatuto nosso, ele já contempla. Sugestão, né? Aí ele está dando aqui sugestão de texto, né? Porque ele quer que expresse atuação no mínimo municipal e no máximo estadual, tá? Então, a gente já atende isso, não seria um problema, tá? Eu acho que nenhum estatuto hoje está furado nesse aspecto. Aí o item 2, quadros associativos efetivos compostos por pessoas físicas que sejam profissionais, blá, 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 blá. Tá, então, para efeitos de resolução, considera que o associado é efetivo profissional da área abrangida, com direito a votar, se votar nas reuniões, assembleias, sua entidade e classe. Então, assim, até onde eu sei, né, o nosso estatuto ele também já contempla isso de forma bem explícita, né, quem é que pode e quem é que não pode, e qual a categorização, né, dos tipos, né, de associados que tem, né. Que mais? Registro de entidade clássica, também congresso, de arquitetura, blá, blá. Entidade de classe profissionais interessadas em ter representação no plenário deverá apresentar a comprovação no estatuto que escolha de apresentação efetiva por meio de eleição. Isso a gente também já tem, né, Danilo? Né, inclusive, o primeiro conselheiro da Progel eleito, Danilo, ele já foi eleito dentro do contexto de... não, acho que não, né? Você foi indicação, né? Não, eleição. Teve eleição? Teve Não eleição. teve concorrência, mas teve uma eleição. A gente fez pelo acesso restrito lá do... Isso. Então, a gente já contempla isso também em estatuto, tá? Então, eu acho que não é um problema, tá? Eles estão sugerindo uma forma de colocar o texto, né? Mas assim, Mas a gente já tem... que eu indico, Jorge? Como a alteração tem que ser minuciosa, passa o texto, mas, de qualquer forma, eu sugiro que solicite para a nossa Assembleia que deixe permitido a alteração de teor, assim, necessário, sabe? Que não tenham modificações muito complexas, porque senão a gente vai ter que ficar fazendo o texto e aprovando um por um. Então, assim, já fica aí por mim, para a gente tocar e fazer, né, o que for necessário nesse sentido. Não, o que eu estou passando sobre aqui, isso aqui já tem, né? Então, assim, é só mexer no que não tem. Essas informações aqui, acho que já é contemplado na nossa ata, né? Só tem que verificar e alterar, né? E aí, como falou, participação em edital de chamamento pela lei e tal. No caso de dissolução de entidade, também a gente já tem, né? Já é tratado isso. Escrituração contábil, também isso aqui no Paraná. Isso aqui eu não lembro se já tem no nosso estatuto isso, da escrituração contábil, mas eu acho que tem também. Então, é até um exercício para todo mundo, né? Revisar o estatuto e verificar se alguma coisa dessa aqui está fora. A gente manda aqui depois a cópia desse ofício, né? Desse anexo, pelo menos, para fazer essas verificações. Se a versão que vocês têm registrada, eu acho que a última registrada foi a da GOP, né, Alex? Acho que a GOP foi a última que registrou. Então, dá uma verificada se alguma coisa passou batido, e aí essa coisa a gente traz para discutir. É basicamente isso, tá, pessoal? Mas é uma coisa extremamente importante. A Progel, acho que tem que dar uma revisada, né? Verificar se está tudo atendendo certinho. A priori, da minha recordação, acho que quase todos os pontos estão contemplados. Beleza? Pessoal, dúvidas aí, comentários? Vou deixar aberto para não... Podemos seguir para a segunda pauta? Jorge, quando Opa, a GOP foi registrada, tinha um modelo padrão, né, do estatuto. Isso, é o modelo. Isso. Tem aquelas modificações, né? De acordo com o que eu estou vendo aqui, é um documento de 2022. Então, eu não tenho muita certeza se realmente contempla essas alterações aí.
Teria já algum modelo com essas alterações para fazer a Não. comparação do que a gente tem e um novo modelo? Não, até agora não foi feita nenhuma alteração em nenhum modelo nosso das entidades da geografia. Não foi feita nenhuma alteração com base nesse documento. O Perfeito. que eu estou dizendo é que a nosso estatuto, a primeira versão dele, ela já nasce atendendo, porque o CREA Paraná, ele é meio em Caxias, né? E muitas coisas que o CONFEA está exigindo agora, o CREA Paraná, há mais de 2 anos, 3 anos atrás, já exigia da gente. Então, Jorge, alguns estatutos já têm. O que dá para fazer, se for do intuito, cada um fazer um questionamento para o seu gerente, que aí o Mário Galbert, ele faz análise, ele ou o Sérgio, eles fazem análise Isso, do estatuto. Manda o estatuto e ele faz a análise. Isso aí, perfeito. Cada regional contacta o gerente, manda a cópia do estatuto e pede para tirar dúvida, né, se está atendendo o ofício tal. Só que, assim, algumas entidades não receberam, a GOP não recebeu esse ofício, né? A GGR não. Mas aí, como a GGR quer nascer, né, a Ponta Grossa quer nascer, já requisita o gerente da regional, apresenta o estatuto que está sendo construído e pergunta se está atendendo as resoluções que o CONFEA fez aqueles apontamentos. Tá? Pode ficar como encaminhamento. Isso aqui, eu acho que é interessante. Tá? O que vocês acham de fazer isso? Ô, Jorge, esse ofício foi enviado por quem? Pelo CREA. Para todo Pelo mundo, CREA porque Paraná. Para todo mundo. Você também AGL, recebeu. Pelo Também acesso recebeu. restrito da entidade. Porque é o seguinte, Neuza, é o seguinte, eu não sei se você está conseguindo acessar seu acesso restrito, imagino que sim, tá? Se você está acessando o acesso restrito, no acesso restrito vai ter uma área lá de entidades, tá? E lá na área de entidade vai ter uma área ofícios. Nessa área ofícios, você recebeu esse documento. Aí, caso você acesse e não recebeu, aí aciona o Edgar, que é o gerente da Regional Sul, para dizer, olha, foi não isso que recebi. aconteceu, porque eu acesso sempre. E aí, quando o Edgar me falou na última reunião do CEDER que ia ter esse negócio aí, eu fui lá verificar, não tinha. Aí eu falei com o Edgar e ele me mandou pelo WhatsApp. Mas para a AGL não veio isso. Mas aí notifica o Edgar e cobra, porque ele tem que cobrar para Curitiba porque que falhou. Não pode falhar. A entidade de vocês é a entidade que já está dentro né, já está homologada dentro do CREA Paraná, né? Homologada no sentido de ser reconhecida, né? Pelo CREA Paraná. Então, você tem que receber esse ofício. A GOP ainda não, a GR não, né? A GGR não e a GC também já está, né? A GC deve ter recebido também esse ofício, tá? Mas a sugestão é a mesma que eu vou dar pro que o Danilo falou, né? Aciona o gerente da regional e cobra dele essa correção, tá? Para, se não estava na lista de envio, passar a estar na lista de envio. Beleza? Ficamos com sugestão. Vou falar. Era essa a minha dúvida em relação ao registro junto ao CREA Paraná, porque realmente a GOP ela não está ainda ali toda homologada pelo CREA, né? Mas mesmo assim, acho que vale entrar em contato com a regional. Obrigada pela dica, gente. Não, beleza. Não precisa estar com CNPJ, porque o caso de homologado é porque o CREA ele só classifica lá quem tem CNPJ, se eu não me engano, né, Dani? Que aí passa naquela lista oficial, né? Quem tem CNPJ. Não, é assim, existe o registro da entidade, existe o cadastro. A GOP está cadastrada. Era o que o Edgar tinha falado para mim. Igual Não, mas ela, sim, mas ela GC. aparece na lista de entidades? Ela está Sim, aparecendo na deveria. lista? Se ela está aparecendo na lista de entidades, então ela deve ter recebido o e-mail. A GOP deve ter o acesso restrito. Se não tiver, porque em tudo que tem, se tem CNPJ, está... Não, a GOP não tem CNPJ. Não, então não está nem cadastrado. Então. Mas Então, a GC e a GL está. Isso. Beleza? Então, mas mesmo assim, independente, tá, Alex? Contactar o gerente, colocar a situação e pedir que repasse, porque como a entidade que ela já está com ata registrada, estatuto registrado, o CNPJ é um passo e o CREA não pode desmerecer, né? Ele tem que atender porque é uma entidade que está nascendo, né? Então, normalmente não criam barreiras, não. Beleza? Dúvidas?
Pauta, ó, pessoal, esse ponto ele não tem votação, né? Teve sugestão. A sugestão é que contatem os gerentes das regionais, verifiquem quem não recebeu porque não recebeu e formaliza o recebimento futuro e fazer a leitura do estatuto que tem em mãos, e esse ofício a gente vai encaminhar de qualquer forma para todo mundo. Vamos mandar lá no ato de vocês para verificar se o estatuto, né, tá ali, mas a ideia é essa que o Danilo falou, que quem manda para o Gilbert, né, para ele fazer essa análise individual ali de cada estatuto. Beleza? Podemos seguir? Pessoal, se vocês não falarem, fica complicado. É só dizer pode, segue. Pode, Jorge, mas é o Pode, silêncio, Jorge. o silêncio é sim, Siga, Jorge. tudo certo. O silêncio é sim, Pronto. então vamos combinar. Vamos combinar que o silêncio é sim, eu entendi, beleza. Porque eu não estou vendo nada, eu estou vendo só a tela, tá, pessoal? Eu não estou vendo vocês, só por isso. Então, a diretoria, Albertin, fica à vontade, alteração da diretoria. O Albertin vai colocar isso aí. Então, assim, eu assumi agora, a partir de janeiro, né, em substituição ao Danilo, em seu mandato, como conselheiro representante da Progel, né, dentro do sistema CREA, e estou também na condição de tesoureiro da Progel, né, então, devido às questões de ordem institucional aí, né, que impede acumular cargo de tesoureiro e, ao mesmo tempo, como parte integrante da diretoria da associação, aí eu vou pedir o meu desligamento, a minha substituição da diretoria aí da diretoria financeira da Progel. Então, esse é o motivo de eu estar renunciando ao cargo de tesoureiro da Progel. Ricardo, só uma questão só de... Eu acho que é só... Eu não lembro quem que é, se a Progel está com o primeiro e segundo tesoureiro. Mas se você tiver um segundo tesoureiro, é só a solicitação de exclusão, né? A sua saída até por esse motivo. Uhum. E aí, em tese, o segundo deveria assumir, até porque não vão passar por um período eleitoral, né? Não tem como fazer uma eleição só do tesoureiro, né? A gente não tem segundo, né, Danilo, né, Bruno? O nosso estatuto é omisso quanto à vacância do primeiro tesoureiro? Se assume, alguém assume? Jorge, tem como você ver isso? O estatuto ele prevê que na vacância de qualquer dos cargos, o direto assume por acumulação. Tá? Essa é a orientação do estatuto. É igual como acontece com a mútua. Quando tem ausência de uma função, o outro absorve a função do primeiro. Tá? Então, o encaminhamento do estatuto é esse. Não tem segundo tesoureiro, não tem segundo nada. A gente só tem executivo. Aí existe esse acúmulo na vacância. A gente só tem que entender se é omisso ou não. Tem uma sugestão, se for omisso, colocar no estatuto. Uhum. Até porque, assim, como a gente vai ter um processo eleitoral e é uma chapa, né? Entendo eu que registrar agora um substituto para depois fazer uma eleição é meio complexo. Então, assim, realmente... Só que tem um detalhe, Bruno, desculpe, Danilo, que é o seguinte: a gente tem dois problemas. Um problema é a complexidade logística de fazer algumas coisas, tá? Uma coisa, eu concordo contigo plenamente, gênero grau. A outra coisa é ter o Banco do Brasil, que é o gestor financeiro do edital de fomento, tá? Então, a gente tem uma situação que é o seguinte: até a saída do Albertin, né, que ele está colocando agora, né, solicitando a exoneração da função de tesoureiro, a gente tinha duas pessoas assinando todas as movimentações financeiras dentro dos editais, que era o presidente, que é o Bruno, e o tesoureiro, que é o Albertin. Teve um momento, tá, quando eu estava como presidente, que não havia essa necessidade. Por quê? Porque o estatuto ele previa que o presidente ele tinha autonomia e o tesoureiro de assinar, e o tesoureiro ele simplesmente fazia a validação disso. Ele não precisava ter uma dupla assinatura, só uma assinatura validava a movimentação. A Caixa Econômica aceitou isso e foi ok. O Banco do Brasil não aceitou. Então, quer dizer o seguinte: pode ser que a vacância e o acúmulo da função, já que é previsto em estatuto,
obrigatoriamente o banco tem que aceitar, porque é a lei máxima da associação. Olha, a associação, na saída do tesoureiro, quem assume é o presidente, ele acumula as duas funções. Ok, o banco aceita? Aceita, perfeito. Se o banco não aceitar, aí é aquela história. O agente atende o banco, o agente não faz a gestão do recurso. Porque eu preciso ter duas pessoas assinando e a segunda pessoa tem que ser, na ata registrada, o tesoureiro. Ah, eu te Entende? entendo, Então, mas assim, essa que é a situação. Não, eu vou te colocar outra situação. Substituir apenas o tesoureiro. Se o estatuto ele também for omisso quanto a isso, o cartório não vai registrar. Não, mas se for decidido em assembleia, o cartório não pode se negar Não, nada. não, mas é porque ele teria que chamar uma eleição, entendeu? A eleição ela é por chapa. Eu só tô te falando é que o cartório pode. Ah, beleza, o banco quer. Se o cartório falar que não pode, vai ter que esperar o final do ano de qualquer jeito, entendeu? Aí teria que ver com um jurista Ou para fazer ver igual a isso. gente fez na AGC, na AGB, que a gente solicitou a exclusão de todo mundo, a vacância de todo mundo. Aí fez nova eleição porque todo mundo pediu para sair. Entendeu? Então, mas aí tem que ter um mecanismo. Por isso que eu tinha comentado em off aí, para verificar junto ao Banco do Brasil qual seria a situação, a venda, a vacância da função, sendo que o estatuto contempla. Mas eu não Eu sei se acho já que tem resposta. Não, eu acho que nesse primeiro momento é uma questão só de regra, né? A primeiro momento é o Albertin Porque fazer esse assim, deixa eu documento, ver. a gente aprovar que a saída dele, lógico, né? A gente não precisa aprovar, né? Porque é vontade. Mas assim, só homologa isso, assina até para ter, né? A documentação em uma ata que foi apresentada a saída dele e apresentei isso no banco. Que a partir do momento ele não é mais o responsável. Meu ponto Ó, um. Aí depois, caso necessário, aí, de qualquer jeito vai ter que fazer a eleição da diretoria. É isso que eu tô falando. ó, representação junto ao sistema, que é o conselheiro. Não, não. Cargo de conselheiro, Eu tenho que ir lá nos cargos das funções lá do. eleições, comissão, conselho consultivo. Ó, o diretor-presidente, né? Tá. Compete ao vice. Não, esse aqui é antigo, esse aqui não é. Compete ao vice, não tem mais vice. Não. Não, esse aqui é antigo. Desculpa, pessoal. Porque é um estatuto antigo. Então, assim, é pegar o estatuto, verificar o que o estatuto está contemplando, mas, se eu não me engano, tem esse de função. Eu acho que o primeiro passo é consultar o banco e verificar o que é que o banco entende. Porque o problema nosso é o banco. Eu entendi, Não, Jorge. Não, beleza, vamos lá. Esse é um problema que a diretoria da Progel vai ter, mas assim, vamos lá pela ordem da pauta. O Ricardo pediu para sair, ele já justificou. isso. A gente Isso. homologa isso, ok? Ponto Isso. encerrado. Aí, Isso. assim, vai ter que ir no Bruno, vai ter que ir no banco, alguém vai ter que mandar uma mensagem lá no acesso restrito, não sei como que é do banco, e falar, ó, o Albertinho não está mais. Tá aqui o documento, a ata, entendeu? E ele não está mais. A gente vai ter eleição só final do ano. A gente precisa movimentar, e aí? Aí eles vão dar uma resposta. Entendeu? Está na iminência de assinar esse edital daqui a 2 semanas, eu falei com o Sérgio hoje. Não, beleza. Ele falou, né? Então, é só para. Então, essa questão. Então, Albertinho, a questão disso aí faz uma carta, né? O procedimento faz uma carta de pedido só, de Faz uma formalidade. data, faz uma data retroativa. A gente faz uma ata aprovando isso. Uhum. Aprovando Não, tudo a ata até é hoje, essa, né? é a ata de hoje. É a ata de hoje. Ele vai fazer só É, com data retroativa. só comunicando, né? Beleza, e vamos para frente. Aí ele usa isso no banco, né? Isso. Tá? Por que que é a questão? Porque essa ata ela tem que ser registrada, né? Se eu não me engano, para ter validade lá no banco, né? Porque, É se isso. eu não me engano, Mas não dá assim, para ter leva só lá, mas assim, aí eu registro a ata, eu acho que R$ 80, aí não é de menos. Não, beleza. Então, pessoal, tá claro para vocês, pessoal, com relação a isso? Agora tá, esse foi o caso da Progel, tá? Que é uma questão específica, urgente, né? Porque a gente está atrelado aí à questão de assinatura de termos e etc., em função desse processo, e então tem que ser verificado isso.
tá? Bruno, Albertinho, né? Puder ajudar também, eu vou estar É, a Tá, questão da, amanhã eu já começo a vez aí. não, a questão da AGB, eu não sei se o Jorge ia falar isso, mas eu acho que a AGB já tá, porque a ata tá, da revisão do estatuto tá aberta, que a gente revisou, para alteração do nome, né? Não vai ser mais AGB, né? E na AGB, no caso, se eu não me engano, tem um segundo secretário, que é Heloíne, ou Ricardo? Isso, Danilo. Então ela vai assumir as funções, né, pelo que ficou combinado, né? Então vocês também só, se for o problema da AGB, no caso seu, né, eu acho que é só comunicar lá, a gente usa a ata daquela reunião, que ela está aberta por conta do estatuto, e só homologa ela também, Ricardo. Aí eu já falei com o Erivelto, acho que é mais fácil ali. Pode ser também. Uhum. Não, beleza. Resolve o problema chamado Albertinho. Uhum. Com relação à diretoria, deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Acho que não. Acho que esse é a projeto mesmo e a AGB. Mas a AGB já está, né? Já tem um tempo que está mexendo com isso, e a projeto tem que mexer. Essa pauta vencida, então esse também não tem votação, né? É só tomar encaminhamento mesmo. Então, vamos lá. Abertura de edital de convocação e eleições. Esse aí eu vou fazer a introdução e aí, na sequência, a gente precisa de um posicionamento das entidades que estão presentes, tá? A Progel, ela vence esse ano, né, a gestão 2023-2025, não é isso, Bruno? É isso. Isso. 2023-2025. Aí, segundo o estatuto, o edital de convocação, ele deve ser feito a partir do dia 29 de maio do ano do fim da gestão anterior. E a eleição deve ser feita até a primeira quinzena de novembro do ano anterior à nova gestão, certo? Então, a gente já está em agosto e a gente precisa fazer, considerando a Progel, essa chamada, né, por edital de convocação para a eleição 26-28. Porque a eleição acontece em novembro e a nova diretoria assume em janeiro de 2026, certo? Então, esse é o caso da Progel. No caso da AGOP, também, se eu não me engano, né, Alexa? Esse ano, e se a AGOP está usando o estatuto da Progel, que era de referência, imagino que também deve ter esse mesmo desenho. Convocação aberta em 29 de maio, né, a data de início, né, para a chamada de convocação, e eleições até novembro do ano anterior à nova gestão. Então, a COP, se não me engano, ela está no processo, né, também de nova substituição de diretoria. E aí eu vou fazer um comentário aqui agora, não tenho ninguém da diretoria da AGC, mas o Danilo acompanhou um processo bem próximo e a Alexa também estava acompanhando. A AGC está vivendo uma situação especial de diretoria, não está no tempo e no momento de eleição, efetivamente, para a nova diretoria, né, porque o estatuto atual, ele tem acho que mais um ano, porém está com um problema logístico de operacionar a entidade. Então, eu, tomando a liberdade de sugerir que a AGC faça uma convocação também de eleição para nova gestão, né, porque aí se resolve o problema de logística, né, operacional, e automaticamente se faz a mobilização mais eficiente para o funcionamento da entidade. Tá? Então, aí no caso aqui, como eu estou falando, uma colocação que é pontual. A GL está recém, né, com diretoria nova, a GGR ainda está num processo de estruturação e a Associação de Ponta Grossa também, não tem ninguém de Ponta Grossa, pelo menos até agora, ou não apareceu nenhum BIP, né, de ninguém querendo entrar, que também está em movimentação para ser criada, tá? Então, aí, qual que é a orientação? A orientação é que seja feito esse edital de convocação, tá? Atendendo o estatuto. Existe um padrão, esse padrão vai ser disponibilizado, né? E aí seguir esse padrão de convocação. Lembrando que a gente tem um problema e uma dificuldade muito grande de compor diretoria, e é por isso que a diretoria das nossas associações ela é composta agora de 3 indivíduos, né? Presidente,
diretor tesoureiro e secretário executivo, tá? Ok essa parte da convocação? Ok, só confirmando em relação à GOP, é exatamente o que você repassou, Jorge. Está ali de acordo com o estatuto da Progel também, então tem que ser convocado ali, a primeira quinzena de novembro, tudo exatamente como você explicou. Uhum. Então, beleza. Então, a orientação é que a gente faça isso, né, o quanto antes, né, para dar publicidade disso, porque, se eu não me engano, saiu acho que o Bruno deve ter recebido também um ofício, ou não sei se foi só uma anotação do Sérgio, falando que todas as atividades da entidade que necessitam de publicidade, elas devem ser públicas nas suas redes sociais, nos seus canais de comunicação, como site, redes e grupos, né, de comunicação, como WhatsApp, para que aquele movimento, né, aquele fato, ele fique registrado e público. Então, esse edital ele tem que ser feito, ser colocado no Facebook, no Instagram, né, tem que ser mandado por boletim. Então, existem vários canais, pelo menos um dos canais tem que ter essa informação divulgada. Beleza? Então, aí também é a critério de comunicação e orientação, já que a gente está nos prazos. E até porque, estrategicamente, tem que saber quem que vai ocupar o quê, quem que vai entrar, se vai ter chapa. A dificuldade não é briga para montar. Não, beleza, mas assim, então o edital você vai publicar agora, então a eleição a gente vai fazer primeira semana de novembro? Até quinzena de novembro, isso. Mas você solta, a gente vai soltar isso aí quando? Mas pode soltar. Eu estou dizendo que a gente tem até quinzena para votar na chapa. Então, o ideal Não, é que beleza. a gente já faça o edital de convoque, né? Então, Porque o estatuto ele tem um prazo lá, não lembro de quanto tempo é antes para que o edital seja feito, mas o prazo, a data, né, de início que pode ser convocada é a partir de 29 de maio. como você colocou lá a pauta abertura, já vamos definir a data, então, da eleição. Aí já fica meio que a ata da eleição com a data da eleição. Aí você só publica o edital. Nem que for com data retroativa. Isso, pode já dizer, todos. E outra coisa, eleição, pessoal, vai ser por acesso restrito, tá? Então, é isso aí. Pode colocar a Então, data. se vocês Não, quiserem... se eu não me engano, a última votação foi durante o EPEC, se eu não me engano, na semana do EPEC que aconteceu a última votação do presidente. É que esse ano ele realmente é no final da primeira quinzena. Ele é de 10 a 12. Uhum. 10 a 14, não sei. Vocês que sabem. Você quer deixar 3 dias a eleição? Acho que não tem restrição, né, no estatuto lá, mas se eu não me engano, eu acho que no mínimo 24 horas, né? Foi um fim Sabe de por quê? semana. Um dia o cara esquece. Se ele não votar num dia, ele esquece no segundo e vai embora. Não, o nosso problema é o pessoal votar. Esse que é o problema. Mas, assim, então, às vezes tem mais dia, o cara esqueceu hoje, amanhã ele vota, entendeu? Se então, 10 assim, votar e der... a quantidade não importa. A quantidade não importa. Tem que ter votante. E eu deixaria, já que a gente tem que fazer esse publicar até a primeira quinzena, eu colocaria num sábado aí. Um sábado antes do final da primeira... Antes de ir pro EPEC, porque a gente já sabe quem vai ser o presidente. Não, pode ser. Então, o EPEC é quando 10, 11 e pouco, já vi aqui a data, deixa eu ver. O EPEC é 12 a 14 de novembro. 12 a 14. Faz no dia 8. 12 a 14. Então, pode ser dia 8. Ou você já faz dia 1º, um sábado, que daí o cara já assume o finados ali já, no dia 2. Só fiz uma brincadeira, só que o cara que vai assumir já... Aham. Então, deixa-me dia 8, então? Dia 8, pode ser. Fechou, então. Dia 8, pessoal, dia 8 vai ser a eleição. E aí o edital lá nos meios de comunicação nossos, com o modelo de como se fazia a chapa, né? E coloca a data.
O estatuto já tem essa orientação lá, ele não tem a estrutura mas do edital, mas é. o encaminhamento tem lá, o que é que tem que ser feito. Aí mandar só o modelinho que quer chamar. É uma chamada simples, pessoal, não tem nada de demais. Aí vamos disponibilizar o modelo, porque cada entidade tem que fazer isso e colocar. Pode ser até um post, tá? Contanto que tenha a mesma estrutura de conteúdo, pode ser um post no Instagram essa convocação, tá? Inclusive, algumas entidades têm usado isso, tá? Faz um post no Instagram, dá publicidade àquilo, faz a convocação e segue o rito, né? Beleza? 8 de novembro, tá? A eleição para as novas diretorias. Aí, o que vai ficar agora? Sugestão e orientação. A gente precisa conversar com a AGC, tá? Para verificar esse encaminhamento. E a GOP, né? E a GOP a Alexia falou que já vai abrir, então aí a gente já tem a eleição para a GOP em novembro também, junto com a Progel. E a AGC, eu acho que é importante ter uma conversa com o pessoal da diretoria de lá e fazer. Eu oriento que a AGC ela faça uma convocação de uma nova eleição para a diretoria, até para ficar alinhado, ajustar o que ficou meio, né, que não está bem alinhado ainda como deveria, né, nesse sentido. Mas aí, como não temos ninguém aí, fica registrado e aí vamos ver se a gente entra em contato com alguém, tá? Ok? Só para dizer que eu tenho acesso ao e-mail de lá e eu comunico o canal da AGC toda vez, do WhatsApp, toda vez quando tem alguma movimentação, mas nem no WhatsApp ali, Vedor, Mariana, ninguém responde, tá? Então... Por isso que aí eu vou abrir aqui de forma pública, até uma questão que eu estava conversando com um colega do Rio Grande do Norte, o Danilo já sabe do que eu vou falar aqui agora, e que eu acho importante, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de se organizar enquanto grupo, enquanto coletivo, né? A geografia tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. E a gente tem muito trabalho, todo mundo é muito atarefado, né? Todo mundo é muito sobrecarregado, né? A gente, de alguma forma, né, termina estando assim. E, às vezes, a gente termina assumindo coisas que não consegue tocar. Só que quando a gente não consegue tocar uma coisa que a gente assumiu, a gente está comprometendo um coletivo. Tá? Então, não é feio eu dizer, não dá para mim, estou fora. Né? O que é complicado é empurrar uma coisa de um jeito que não vai levar nada a lugar nenhum e comprometer o coletivo. Então, em função desse entendimento que eu tenho, uma coisa pessoal, né, eu já falei com o Danilo, já abri, é uma questão de discutir agora com um jurista para ver qual a legalidade disso, no título do Código Civil, colocar no estatuto de toda entidade, pelo menos da geografia, um instrumento que dê condição à federação ela acionar esse mecanismo e ela, de forma interina, assumir a diretoria e dar condução à entidade que fique em inanição. Porque tem entidades que são criadas e ficam paradas, não vão para lugar nenhum, às vezes criam um CNPJ, gera um problema, sabe? E o nome da geografia está atrelado àquilo, né? Aí os profissionais que levam fé naquela entidade ou naquele movimento perdem a fé por causa do comportamento de uma ou outra entidade, às vezes por uma questão isolada, por uma questão pontual, né? Por um episódio, né, específico. Então, eu sou defensor de que, já que a gente está vinculado hoje a uma federação, que o estatuto prevê-se que a federação, em casos comprovados de inanição da diretoria, que ela pudesse, de forma interina, assumir para conduzir uma nova eleição. Né? Porque senão a gente sempre fica refém do seguinte, e se o presidente não quiser fazer? Ele não está fazendo nada, mas se ele não quiser fazer nada mesmo, né? A gente vai perder a credibilidade enquanto geografia por causa de uma entidade ou por causa de um movimento de uma pessoa que não quer andar para frente com o negócio? Então, é uma reflexão, é uma coisa que eu coloco, tá? É uma coisa pessoal, né? Mas eu estou, né, mexendo aí para ver se isso existe legalidade nesse processo para propor isso, que os novos estatutos das associações da geografia, pelo menos, eles têm uma ferramenta dentro de um artigo, né? Assim como tem hoje a exoneração por pedido em assembleia de qualquer cargo-função, que tenha também a possibilidade de dar né, dar o poder interino à federação de conduzir uma entidade que está em inanição, que ela não está funcionando, ela está parada. Beleza? Então, aí fica só o registro aí para vocês refletirem e ver se isso faz sentido. Né?
Mas, assim, né, não é... Isso aí tem a ver com a alteração de estatuto, tá, pessoal? Porque não foi falado lá, mas é uma questão, uma visão que eu tinha e já compartilhei. Beleza? Mas vamos lá, vamos seguir a pauta, que isso aí é só mesmo um desabafo e uma ponta de reflexão. Eventos 2025, tá? De alguma forma, esse último item está atrelado ao item 2. Se o item 2 não for resolvido, o item 5 ele vai acontecer sobre um risco ou ele não vai acontecer, tá? Então, a gente tem aí uma situação de fato para resolver. Ô Jorge, aí já trazendo, e em relação aos editais de fomento do CREA, cada vez mais o CREA está ficando mais rígido, né, na prestação de contas, em todo o acompanhamento ali do próprio acontecimento, né, do evento, e no antes do evento e no pós-evento. Então, eu acho que essa questão do estatuto é um ponto crítico, e aí, então, isso leva a gente a cada vez mais ter que ter uma base muito sólida para a gente, de fato, ter uma segurança jurídica depois de conseguir executar esses editais de forma que a gente venha conseguir prestar conta de forma sem dor de cabeça, vamos assim dizer. Isso aí. E começa da questão de próprio comprometimento, né, da gente enquanto geógrafo nos nossos eventos, né? Então, por exemplo, nós somos poucos, né? Eu até abri aqui o SIGCREA para a gente ter uma noção, mas até acho que caiu, deixa eu ver, não sei. Né, ó lá, na nossa modalidade, somos 1.500 profissionais no Paraná hoje, né? Então, se eu pegar aqui, cadê o título? Cadê o bicho? Esse SIGCREA é uma novela, né? Títulos. Vamos lá, ó. Se eu pegar só geógrafo, nós somos 556, tá? Somos um terço, né? Pouco mais de um terço ali da modalidade. Então, assim, se nossos profissionais, eles, pelo menos, se comprometessem em participar de alguma forma dos eventos, a gente teria quórum para todo evento que a gente fizesse, seja para revista, seja para evento presencial, seja para híbrido, né? Se a pessoa se responsabilizar somente lá, vou lá e vou dar uma view naquela live, vou lá e vou me inscrever lá para receber a revista, né? A gente teria, mas infelizmente a gente não consegue atingir todo mundo e também existe um pouco de, né, descompromisso, né? Às vezes um desligamento, né? Às vezes, sei lá, o nome que queira dar, no processo, né? Então, o que o Bruno falou é extremamente importante, mas eu acho que é a hora da gente também dar uma olhada e falar, pô, qual que é a minha parte nisso tudo? Eu não estou na diretoria, eu não estou tocando nada, mas eu estou interessado, então o que é que eu posso fazer para ajudar? Será que eu posso divulgar? Será que eu posso, né? O que é que eu posso fazer? Aí eu deixo a reflexão, né? O convite também, né? O que é que você pode fazer para ajudar ao movimento da geografia do Paraná, ele fluir com menos dificuldade, né? Ele acontecer com mais eficiência, né? O que é que pode ser feito? Entendeu? Então, assim, eu vou apresentar rapidamente, todo mundo já está a par, né? Lá dos grupos, né? Isso foi passado em todos os grupos. Foi aberto, inclusive, né? Porque é ruim, a gente tem uma sugestão no fim, depois está tudo decidido, então a gente está abrindo aí antes, né? Então a gente tem 2 eventos, eu estou chamando de eventos, mas um é a revista e o outro é um evento efetivamente, né? Que é o ElecGel, é um evento híbrido, né? Então o Bruno ele escreveu os 2 projetos logo no início do ano, o evento ele passou no primeiro edital, né? Depois foi escrito mais 2 projetos, mas esses 2 projetos passaram, mas não teve recurso para cobrir os eventos, né? Então, os 2 primeiros eventos foram contemplados e a gente tem agora que executar. E aí, só fazendo um adendo, então, acho que o Danilo vai ter muito mais propriedade para a gente para falar sobre isso, que ele está mais envolvido, assim, há mais tempo dentro do próprio sistema. Eu acho que cada vez mais o CREA vai ficar mais rígido dentro dos processos, porque acho que nunca se solicitou tanto recurso para edital e o CREA nunca distribuiu tanto recurso para edital. Então, acho que, assim, cada vez mais entidades pedindo recursos e o CREA, então, assim, dentro desse volume de recursos chegando,
ele está cada vez mais preocupado como que esses recursos vão ser administrados. Então, paralelo a isso, cada vez mais as prestações de contas e os acompanhamentos vão ficando mais rígidos e quase que tete a tete ali com cada edital em si. Acho que o Ricardo também tem muito para falar, porque ele acompanhou uma prestação de conta aí bem de perto. Então, assim, teve novas deliberações lá na CTC, né, na Comissão de Tomada de Conta, que aprova os editais aí das entidades, os recursos que foram destinados, enfim, e eles estão batendo muito em vários tipos de comprovações, né, e teve novos regramentos agora, que a associação já foi comunicada, inclusive, da forma como tira foto ali do evento, das listas de comprovações e assim por diante. Então, é como o Bruno disse, né, a coisa está ficando um pouquinho mais amarrada, assim, em termos das diferentes tipos de comprovações, da qualidade do evento e assim por diante, principalmente ali por passar pela aprovação da Comissão de Tomada de Conta. Então, a gente tem que ficar um pouco atento aí, muito atento, na verdade, né, Bruno, referente a essas novas questões que vão surgindo. E eu acho que muito disso também corrobora com tudo aquilo que o Jorge acabou de falar, que o comprometimento de nós, como geógrafos, de participar dos eventos, de abraçar os eventos, de divulgar os eventos, de pensar que não é um evento para a geografia, mas é um evento com a geografia, né? Trazer outros profissionais do sistema para entender aquilo que o profissional geógrafo tem isso dentro da sua linha de trabalho, né? Que ultimamente os eventos que nós vemos trabalhando, né? Eles não são exclusivos da geografia, né? Então eu acho que é bem por esse caminho, assim. Se a gente não tiver público, cada vez mais dificulta a gente prestar conta para o CREA. E se a gente não conseguir prestar conta para o CREA, a chance da gente conseguir ser beneficiado no edital de fomento é cada vez menor. Então, eu acho que é um trabalho em 20, 30, 40, 100 mãos que precisa ser trabalhado de forma muito harmônica. Posso falar alguma coisa? Claro, deve. Eu acho que dentro desse contexto aí, talvez nós devêssemos achar uma forma, uma estratégia, sei lá, de dar um up maior para esse pessoal nosso que, por exemplo, eu tenho 14 pessoas associadas na minha associação. Desses 14, ninguém participa, entendeu? Então, eu sei que tem outras associações assim, inclusive a Progel também, e que a gente, não sei, como é que a gente faria para incentivar essas pessoas a participarem mais, né? Porque eu tenho colegas, assim, que são geógrafos e que trabalham no serviço público também comigo, e são associados ali, que estão ali, que nem alguns da Sanepar, de outros órgãos aí, e eu falo com eles, mas por que você não participa? Por que a gente chama e não... não tenho tempo, porque o dia que... Então, a gente tinha que achar uma estratégia de incentivar esse pessoal a participar. Agora, como fazer isso, eu não sei. Qual que é a nossa motivação? Por que nós estamos aqui nessa reunião agora? O que a gente está fazendo aqui agora? A gente está buscando uma melhoria para a nossa categoria. Mas somos nós. Não sei se vocês estão me entendendo. Entendeu? Eu tenho hora que eu tenho vontade de desistir. Né? Ontem eu levei o maior esporro do Jorge. Né? Fiquei, assim, muito chateada, mas, vou fazer o quê? Vou desistir. Porque eu não tenho como trazer esse pessoal à força, né? Como é que a gente vai fazer? E aí eu acho injusto a gente trabalhar sozinho, né? Não é assim. Então, a gente tinha que achar uma estratégia, né? E eu acho que isso caberia à Progel, porque a Progel é o nosso mentor, vamos dizer assim, né? Para que a gente pudesse
ter dar uma motivação e também ter uma motivação. Porque se você é da diretoria de uma associação, você tem lá os teus associados, aí você busca fazer alguma coisa, aí você vai lá e fala com ele, chama o pessoal e ninguém participa, você se desmotiva também. Então, eu não sei como que é que vocês vêm trabalhando há tanto tempo, porque, por exemplo, na gestão anterior, era assim também, quem que participava das coisas do CREA? Era eu que nem era da diretoria. Por quê? Porque eu tenho uma motivação profissional, e olha que eu nem preciso disso, porque eu sou funcionária pública. Então, eu não sei o que está acontecendo, é um desabafo também, que nem o Jorge falou, mas, assim, a gente teria que ver uma estratégia de melhorar essas coisas aí. Neuza, posso, Jorge? Eu vou tentar falar rapidamente. Claro, aqui, pode, não deve. Acho que todo mundo deve desabafar mesmo. Não é desabafo, não. É só. Não, é só mas eu tô falando. funciona. Não, eu tô falando sério mesmo, no sentido. Acho que a dor da Neuza é a dor de todo mundo aqui. Eu acho que não é a dor, pessoal, porque eu não tenho essa dor. Eu tenho um princípio em termos de planejamento que eu quero para a geografia. Então, a partir desse ponto, eu sigo fazendo aquilo que eu entendo que é melhor para mim e para a geografia. Então, vamos lá. Eu estou hoje vice-presidente de uma entidade mista, uma associação de engenheiros e arquitetos. Sabe qual que é a dor deles? Não ter associados. Não ter, nos eventos, número de associados. Eu estou falando de gente, estou falando do pessoal da engenharia, tá? Vamos lá. Você sabe como que a geografia, ou isso que está acontecendo agora, ela aconteceu, Neuza? Por persistência de 2 pessoas. Então, o que era 2 pessoas fazendo para todo mundo, hoje a gente está com uma sala de 7 pessoas. Eu vou dizer o meu caso, eu entrei na GB aqui, não tinha ninguém. Eu sabia que eu precisava ter a geografia no CREA. Eu fui lá, amarrei a GB, mudei o estatuto no peito. O que eu precisava, Neuza? Que os outros jogos, não que eles estivessem associados, que eles iam me dar dinheiro, não. Que eles só compusessem, assinassem uma lista de presença e não reclamasse. Porque o objetivo nosso era de trazer recurso, evento, fazer alguma coisa para mostrar a geografia e ter conselheiro no CREA. Então, assim, eu não quero uma assembleia com 200 pessoas, Neuza. Entendeu? Eu posso até querer um evento, talvez a gente pode pivotar eventos, mas, assim, o que eu quero é ter mais conselheiros e mais entidades que possam agregar. Hoje, se eu for falar da geografia como Estado do Paraná, federação ou motivação de formiguinha, hoje na geografia, pelo menos nas entidades de Maringá, aí eu não coloco a Progel, mas na GB, olha quem tá aqui. Tá o Bruno, tá o Ricardo, o Erivelto é um cara que nem estava participando, é presidente da GB e leva a GB no peito, entendeu? Então, assim, temos um monte de gente, Neuza? Não temos. Nós temos um propósito e um princípio da onde a gente quer levar a geografia. Até acho que se a gente tiver muita gente, não vai conseguir decidir nada. Então, assim, o que a gente precisa dos nossos amigos é que eles conversem a mesma língua. O pessoal da GL, o que eu preciso é que o presidente de uma gestão não saia, ele componha com a outra, aí eu vou ter 5, 6, 7 pessoas ajudando, entendeu? Não quero lá eu não vou ser mentiroso aqui, não vou ser também, como que é? Acreditar em contos de fada, mas eu também concordo que um pessoal lá que está lá na academia, o pessoal que está lá num cargo do seu lado, lá no IBAMA, um cara que está no iate, ele está pouco se lixando para a entidade. Mas o que a gente precisa falar para ele? Só assina aqui, se tiver uma lista, assina uma inscrição e nem paga. Fala, meu amigo, não paga. Não quero que você pague. Eu quero só que você componha. Então, assim, só seu CRE, né? Não, essa é a nossa meta. Porque, assim, a GOP, ela foi criada lá, Pato Branco, tem 30 profissionais. Cascavel, acho que não tem 13. Já dá uma associação. Não, eu estou falando pelo registro que o Jorge mostrou. Então, assim, a GOP, ela já pega uma região que tem 45, Maringá tem 61, Londrina tem 59. Então, todas têm como. O CREA precisa saber se esse cara é fantasma, se tem 3 pessoas lidando, 4. Não.
O que a gente precisa? Se tá difícil fazer evento físico, vamos fazer online. O Jorge está aí, a gente pode ajudar. A gente precisa fazer 3, 4 eventos, mandar ofício para a prefeitura, para o governo, o que quiser. Eles precisam responder não, mas a gente tem que falar, provar que está vivo só. Porque nossa meta é ter mais conselheiro, crescer e aí sim aparecer. Olha o gráfico, Neuza. Eu fico feliz quando eu vejo o gráfico subindo em número de jogos no Paraná. Eu entrei e tinha 200 e poucos. Se o Jorge pegar lá e colocar lá em 2014, 15, quando a gente assumiu, tinha 200 e poucos. Hoje nós somos quase 600 geógrafos. Isso. Então, assim, isso para mim já é algo. Então, isso prova que as entidades não abandonaram, entendeu? Esses jogos. Lógico. Tá dando resultado, né? De alguma forma. Não vai ser. Então, assim, a nossa meta já era para ter ali 4, 5 conselheiros. Teria mais força, mais gente, mais jogos no evento, entendeu? Mais gente falando com presidência, com outros conselheiros. Então, aí, isso sim leva, e aí a gente começa a ter esse respaldo para os demais. Aí a coisa começa a fluir. A entidade começa a ter dinheiro, o pessoal começa a participar um pouquinho mais, começa a ter representatividade, começa a participar um pouquinho mais, sabe? Na hora que para mover a montanha, você só vai carregar sozinho, ninguém vai carregar contigo. É por isso, graças a Deus, hoje, Neuza, tem o Jorge para dar o suporte, ou para puxar a orelha. Aí eu não sei qual que é essa relação também. Acho que o Jorge também, de vez em quando, passa até da conta da reclamação, mas assim, é uma demanda, uma necessidade. Às vezes eu sou mal interpretado, às vezes eu sou mal interpretado. Ele é mansplaining, mas não tem problema não. A reclamação mas eu contínua. sempre falo o seguinte, eu estou aqui à disposição, né? Isso aí que mas é isso, Neuza. Então, assim, não é uma questão de querer. Não vamos nos enganar que vai ter 5, 6 pessoas para ir numa reunião e ajudar, tá? Eu acho até mais fácil 7 pessoas mudar um estatuto do que 300. Então, assim, só um recado, e eu acho que a gente está no caminho certo. Então, a gente ficar só de olho, porque quando o pote de ouro tiver a mesa, mais pessoas vão querer sentar nela. Então, assim, e aí a gente dá aí a voz àqueles que participaram do princípio. Não, eu agradeço o Jorge, porque se não fosse o Jorge, nossa senhora, eu estaria perdida. Porque, mas eu tô falando que ele puxou a orelha ontem e foi não sei se foi ontem, foi antes de ontem, mas foi foi justo, né? Mas é que eu também não tenho muita experiência, então, mas eu agradeço muito as orientações dele, porque senão eu fico perdida. E a gente está aqui para crescer junto mesmo. Agora, Lucas, se você não tem experiência, ninguém tem. Não vai. Você é mais experiente desse grupo. O Danilo vai confirmar aí, pessoal, com tudo isso que a gente falou, com todo esse chororô, com toda essa indignação, né, que a gente tem olhando para dentro de casa, o Paraná é uma referência no Brasil da articulação da geografia. Só para vocês saberem, tá? Isso aí pode ter certeza. Em qualquer lugar do Brasil que você for, o Paraná sempre vai ser ali um diferencial. Né? Sempre vai ser citado, sempre vai ser comentado, porque aqui, analisando o Brasil como um todo, acho que é o único estado que a gente conseguiu, tropeçando, batendo cabeça, né? Cada um sem saber ainda para onde é que vai, a gente está conseguindo efetivamente construir uma estrutura, né, com uma lógica, né, como o Danilo falou, com uma lógica, com um foco, com um objetivo, e de alguma forma está galgando ele, né? Talvez no tempo, né, dele, né, não no tempo nosso, né, a gente não pensava que ia levar tanto tempo para as coisas acontecerem, mas elas estão acontecendo. Né, e é isso aí, a gente tem que se orgulhar disso. E fazer acontecer. E como o Danilo falou, vamos pensar o seguinte, não é o outro, tá? É a gente. Diretoria é quem carrega, a diretoria é quem carrega o que a diretoria tem que fazer. Tá? Não tem muito jeito, não vai ter. E às vezes, talvez lá na frente, quando a gente tiver um bocado de gente, a gente vai querer voltar no passado e falar, poxa, era tão bom quando era só eu e mais 2. Né? Então, assim, acho que é o que o Danilo falou. E outra coisa, por que é importante essa articulação? Neuza, por que você conseguia ir para eventos, né, lá em Foz, evento em Londrina, evento em Curitiba, sei lá onde foi, a convite do CREA? Porque tinha gente dentro fazendo o movimento para que aquilo acontecesse.
Então, se a gente parar agora, lá na frente a gente não vai poder convidar mais pessoas. A gente não vai, porque a gente vai sair do espectro de quem está à frente do sistema. E a gente tem que estar no espectro dele, senão a gente é esquecido. Não tem jeito. O Albertinho quase não conseguiu falar, né? A plenária é gravada. Se vocês quiserem ver o que eu senti, o que você sentiu, eu não vi. Assisto plenária. Mas quer passar raiva, assista a plenária, que o Albertinho tentou falar e não conseguiu. Ele foi engolido lá na fala dele. Então, assim, é por isso que a gente tem que levar à frente, por isso que a gente tem que defender, por isso que a gente tem que ir, nem que seja sozinho, mas tem que fazer acontecer. Beleza, pessoal? Essa plenária foi realmente tirar o sono. Mesmo alinhando lá com o Danilo, né, Danilo? Tarde inteira a gente alinhando e, enfim, é por isso que é bom ter a nossa representatividade lá dentro e politicamente ser forte lá dentro também, porque senão as coisas vai passando. Uhum. Porque, assim, quantitativamente, pessoal, a gente nunca vai ser. Isso coloca na cabeça. O geógrafo, como diria Lacoste, né? A geografia também, né, serve para fazer a guerra. Então, uma coisa que a gente tem no conceito da nossa ciência é estratégia e articulação. Então, se a gente esquecer quantidade e focar em estratégia e articulação, a gente consegue ir muito longe. A gente chegou até agora, Danilo aí é um expert nesse negócio, por quê? Por causa de estratégia e articulação. Sem isso, a gente não vai para lugar nenhum. Tá? Não é quantidade, não é força, não é barulho, não é estratégia e articulação. Não somos a panelinha, temos que estar com todo mundo. Né? Temos que saber o caminho certo, as pessoas certas, tocar no botão certo para as coisas acontecerem. É isso. Economizar energia e ser assertivo. Tá? Mas, pessoal, vamos lá. Alguém que falou alguma coisa? José Leão está quietinho, o colega lá de Curitiba, o Juliano, né? Alexa, eu sei que está com a Só me despedir, eu preciso sair, buscar o... Está terminando, já terminou a assembleia. Não, mas só para passar, eu vou só me despedir, boa noite a todos e um bom final de reunião e até a próxima. Não, beleza, obrigado, Danilo. Jorge, não sei se você viu lá, eu coloquei 2 sugestões, aí Tá, eu só queria saber... Hã? Está lá no documento, beleza, diga. Não, no documento, daí eu só queria ver com você se você vai precisar que eu articule alguém para falar aquilo, ou não sei como que você vai conduzir isso. Nossa, né? Não se preocupe. Para eu poder ir atrás aí de alguém, sei lá. Então, a ideia é assim, eu não vou entrar no mérito de apresentar o documento, vou falar em linhas gerais sobre os eventos, tá? Esses eventos que a Neuza colocou agora, eu pedi, né? Eu coloquei lá, dei sugestão, comenta, o pessoal está fazendo isso é muito bom, porque aí o evento, todo mundo se sente parte do evento, né? Então, o LecGel é um evento híbrido, tá? O LecGel, no caso, é um evento híbrido. A proposição de tema é regulação fundiária no Brasil, tecnologias, avanços e burocracias, tá? Então, esse é o contexto geral. Tem uma proposição aí de estrutura executiva do evento. Estou tirando algumas dúvidas com o Sérgio também, para ver como é que isso pode ser feito. E tem proposições de tema e de estrutura executiva para esse evento, certo? Quer dizer que ele vai ser exatamente como está aqui? Não quer dizer isso. Mas ele vai tentar seguir essa estrutura, tá, para poder ser executado, tá certo? Já estou fazendo também algumas articulações, estou pedindo a vocês indicações para poder fechar essas pautas aí, tanto para a revista quanto para o evento, tá certo? A revista, a mesma coisa. O que eu gostaria muito é que vocês se colocassem à disposição, por exemplo, para ter matéria na revista, tá? Porque vocês podem fazer isso. Então, vocês podem ser convidados. Agora, tem que ter esse compromisso, dizer, eu tenho interesse, eu quero. Beleza? Pessoal, eu preciso atender um telefonema. Vamos finalizar, então? Tem alguma consideração, algum ponto? Não, acho que é isso. Não, eu não falei ainda, eu queria só me apresentar, eu sou o Juliano, né, só que eu não sou associado, né, eu não, na verdade eu meio que caí de paraquedas nesse negócio todo, porque eu sou de Curitiba, né. Tá no grupo. Isso, eu tô no grupo da AGC ali. Isso, só que assim, o vedor que me indicou, né, professor da Federal aqui,
Não. E eu fui participar de um evento lá em 2022, que foi presencial, quando acho que o Robert que assumiu, e só que daí eu vi que precisava de CREA para participar, e na época eu não tinha CREA, eu ainda não uso, eu não atuo com CREA, né, porque o meu cargo é analista ambiental. Aí, tipo, eu tenho CREA, mas eu não entendo muito como é que funciona, né, eu mais tive curiosidade, só que o pessoal aqui é bem desligado, né, eu fui conversar com ele, só que ele falou também que estava meio parado, o Lucas, acho que o Lucas que era tesoureiro, que O ele é Lucas o saiu da veterano diretoria, também, isso. Ele saiu da eles diretoria. não souberam me explicar muito como é que estava funcionando, então eu meio que não fiquei por fora, né? Uhum. Seja bem-vindo, Juliano. E toda dúvida que você tiver, eu não sei se você está no grupo da Aprogel, que é o grupo geral, né? Fique à Não tô. vontade. Então, passa depois o teu WhatsApp aí no chat. Eu adiciono você no grupo e fique à vontade de perguntar, de questionar, tá? Porque a ideia é essa do espaço, da gente trocar Beleza, e aprender porque junto. o pessoal realmente ali eu trabalho na Invex, né, que inclusive o Eduardo trabalhou, ele estava numa empresa dele, aí compraram, aí ele saiu. E só que tipo, o pessoal da faculdade não conhece das associações, né? O pessoal dos órgãos públicos conhece, mas aí acaba não tendo interesse. O pessoal que atua mesmo também acaba não ligando muito. Então, eles acho que eles precisa ter mais uma união nesse sentido, né? Não, tranquilo. Fique à vontade, passa lá o teu contato, tá? Para eu poder te adicionar lá no grupo da Progel. E assim, Beleza, você quer eu meio de posso lá, paraquedas, mando no talvez. Talvez você ache que tem que ir paraquedas, porque acho que é muita coisa avançada para você que ainda está alinhando, né? Algumas questões básicas. Mas é legal, porque você já entende um pouco, em uma linha geral, um pouco do Paraná, né? Da geografia do Paraná. Seja bem-vindo mais uma vez. Pessoal, então Obrigado. Eu vou dar o Bruno aí. Bruno, fique à vontade para fazer suas considerações de encerramento. Tá? E aí a gente vai dar continuidade, vai ser gerada uma ata, né, dessa reunião. Bom, aí acredito que Vamos lá, eu acredito que essa assembleia ela foi mais do que especial, né? A gente conseguiu tratar e expor algumas informações e angústias que a gente fica ali atrás do nosso WhatsApp. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que toda essa exposição que a gente tem, essa vontade que a gente tem, remete à força desse grupo, né? Então, eu acho que é isso mesmo, a gente precisa abraçar os editais, a gente precisa abraçar os eventos, a gente precisa abraçar certas ações, né? De mostrar o que a geografia é, como ela atua e como que ela está relacionada com as outras entidades, com as outras profissões também, que eu acho que esse acho que é a grande vitória que a gente vai conseguir ter, se demonstrando aos outros sistemas, não querendo ser a geografia pela geografia. Mas eu acho que fica aqui meu agradecimento a todo mundo que pôde participar dessa assembleia, e um bom final de noite para todo mundo e um abraço. Abraço, pessoal. Tchau, tchau para todos. Boa noite. Tchau, pessoal, então. Obrigado aí, tá, vocês. E na sequência, saindo, liberado... Manda depois o Juliano, manda aí no chat teu WhatsApp, tá? Se quiser que adicione lá. Beleza, eu mando lá. Pessoal, tchau. Valeu, pessoal. Precisando de qualquer coisa aí. Alexa, parabéns pelo bebê. Obrigada, Obrigado, Neuza. pela... Valeu, boa noite. Tchau.